Bom dia, hoje é sexta-feira, 3 de outubro, memória dos mártires André de Soveral, Ambrósio Francisco Ferro e Mateus Moreira e seus companheiros mártires, martirizados aqui no Rio Grande do Norte pelos holandeses. Hoje o nosso evangelho está em Lucas capítulo 10, versículos 13 a 16. Naquele tempo disse Jesus: Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e Sidônia tivessem sido realizados os milagres que foram feitos no vosso meio, há muito tempo teriam feito penitência, vestindo-se de cilício e sentando-se sobre cinzas. Pois bem, no dia do julgamento, Tiro e Sidônia terão uma sentença menos dura do que vós. Ai de ti, Cafarnaum, serás elevado até o céu? Não, tu serás atirada no inferno. Quem vos escuta, a mim escuta, e quem vos rejeita, a mim despreza. Mas quem me rejeita, rejeita aquele que me enviou. O nosso evangelho aqui nos traz um pouco consequências da missão dos 72 discípulos. E hoje aqui o tema da rejeição e da adesão à palavra de Deus, por meio do ministério de Jesus. Rapidamente lendo esse texto, a gente pode cair numa interpretação de uma leitura de Jesus como se fosse um pregador que está aqui revoltado, com birras, porque não conseguiu a audiência desejada, Não conseguiu likes, seguidores, visualizações, não conseguiu novos seguidores, Nada disso. Jesus faz uma comparação aqui entre duas regiões distintas. Aquela região que abraçou a experiência da sua mensagem, e essa mensagem que continha a palavra da vida, que continha a mensagem do amor do Pai, a proposta do reino, os milagres e sinais que foram realizados à vista deles. Então, uma palavra que revelou a misericórdia prática de Deus, a sua bondade, a sua graça, por meio de sinais miraculosos. E do outro lado aqui, uma cidade, uma região que caiu na soberba, no orgulho, na sua vaidade, autossuficiência. Uma cidade, uma região que não foi capaz de sequer dar atenção a essa mensagem. Então, aqui Jesus traz uma angústia missionária. Não é uma revolta de alguém que não conseguiu audiência, mas de uma região que viu esses milagres, contemplou a graça de Deus agindo e não foi capaz de reconhecer o seu autor, reconhecer a presença viva da graça no meio deles. Não conseguiram enxergar o óbvio. Essa é a revolta de Jesus, Uma cidade que aderiu depois, ela respondeu rapidamente. A gente pode lembrar aqui quando Jesus fala do pecado contra o Espírito Santo. Muitas pessoas que testemunham, contemplam, enxergam essa graça e ainda assim não conseguem fazer aquela adesão, aquela experiência da fé, o mergulho na fé e na graça divinas. Essa foi a angústia de Jesus, Então Jesus compara aqui essas duas regiões, uma fria, sem hospitalidade, indiferente, autossuficiente, soberba, idólatra, ingrata e que não foi capaz de perceber os milagres ali realizados, e uma outra região que rapidamente, ao contemplar essa ação misteriosa do reino, por meio do ministério de Jesus e seus milagres, ela rompeu a sua cegueira espiritual. Então Jesus traz aqui duas perspectivas, adesão e rejeição. Isso também nos nossos dias. Às vezes a gente não consegue perceber os milagres e os sinais de Deus bem pertinho da gente. Nosso olhar está muito longe, distante, e a gente não consegue perceber a graça de maneira muito próxima, e ela, infelizmente, acaba passando à nossa vista, diante de nós, e nós não conseguimos fazer um segmento mais profundo desse Cristo que veio revelar o amor do Pai.
Por isso que ele vai dizer que aqueles que rejeitam essa graça, essa mensagem, rejeitam o próprio amor do Pai. E ele alerta aqui aos discípulos, né? Para essa realidade também. A rejeição é a cegueira espiritual, é a rejeição ao amor de Deus. Ficamos do lado dos que aderem, dos que contemplam essa graça, experimentam esses milagres e prontamente capazes de dizer sim a essa graça no ministério de Jesus, que continua acontecendo nos dias de hoje. Se você gostou, escreva aí nos comentários, deixe sua curtida, seu joinha, compartilhe com quem você gosta, reposte e tenha um dia cheio do amor de Deus.